Olá a todos, é um prazer tê-los aqui no programa Regar da Arsai-MG. Neste vídeo vamos abordar as instruções para a realização das atividades propostas para o Grupo 2, Jogando e Disseminando o Conhecimento. Esse grupo é composto por 4 atividades, que objetivam utilizar jogos como ferramentas de aprendizado para aprofundar na temática das bacias hidrográficas e do saneamento básico. Então vamos falar de cada uma dessas atividades? Vem comigo! A primeira atividade proposta é um caça-palavras. Essa atividade tem duração prevista de 50 minutos e é recomendada para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Para começar, é importante que os alunos sejam apresentados aos conceitos de bacia hidrográfica e de saneamento básico. A bacia hidrográfica ela pode ser entendida de forma simplificada, por exemplo, como uma área que recebe a água da chuva e leva toda essa água pelos rios até chegar ao mar. Uma maneira lúdica de demonstrar isso é usando a palma da mão. Olha só, a palma da mão, quando fazemos um formato de concha, se assemelha à ideia de bacia hidrográfica, sendo que os traços podem remeter ao rio principal e aos afluentes. Interessante, não é mesmo? Já o saneamento básico pode ser explicado como um conjunto de 4 serviços que contemplam o serviço que cuida para que a água chegue até as nossas casas, chamado de serviço de abastecimento de água, o serviço que cuida da água e dos materiais sólidos que vão embora nas descargas e nos ralos, também conhecido como serviço de esgotamento sanitário, o serviço responsável pela coleta e destinação do lixo que geramos, chamado de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e, por fim, o serviço que cuida da água da chuva, chamado de drenagem e manejo de águas pluviais. Agora, partindo para a atividade em si, a ideia é propor um caça-palavras com palavras relacionadas às bacias hidrográficas e ao saneamento básico. No documento de apoio com os roteiros das atividades, apresentamos um exemplo de como montar a atividade. Você pode utilizar palavras como água, foz, nascente, rio, montanha, esgoto, coleta, dentre outros. O importante é que, após a atividade, você pergunte aos alunos sobre o conceito dessas palavras e se eles sabem dar exemplos. Por exemplo, na cidade em que moram, há algum rio? Discussões como esta ajudam o aluno a conectar as palavras com a realidade. Uma outra atividade proposta é o jogo da memória. A duração prevista é de 50 minutos e a sugestão é que ela seja realizada com os alunos dos anos finais do ensino fundamental. A atividade proposta envolve inicialmente a apresentação de conceitos e informações sobre recursos hídricos, bacia hidrográfica, comitê de bacia hidrográfica e saneamento básico. Para te auxiliar nesse momento, além do material de apoio chamado Por Dentro das Bacias Hidrográficas e do Saneamento Básico, recomendamos 2 vídeos que estão disponíveis nesses QR Codes que estão aparecendo aí na telinha para você. Com base em todo esse conhecimento, sugere-se que o profissional da educação proponha um jogo da memória que considere a associação de termos e conhecimentos adquiridos. Para a execução da atividade, o profissional poderá montar um painel com as cartas do jogo de maneira que toda a turma possa visualizar. A atividade também pode ser realizada com o apoio de computador e projetor, se você preferir. Olha só alguns exemplos de cartas para esse jogo. Uma carta pode ser afluentes e o associado seriam rios menores que abastecem o rio principal. Outra carta, divisores de água e o par, estruturas elevadas de relevo que delimitam uma bacia hidrográfica. Outra carta seriam os recursos hídricos e o par dela, águas disponíveis para os diversos usos nas bacias hidrográficas. E abastecimento de água potável poderia ser o par da carta, um dos usos múltiplos da bacia hidrográfica. No material de apoio estão disponíveis outros exemplos. Recomendamos que você divida os alunos em 2 grupos e, na sequência, cada grupo terá a sua tentativa no jogo até que todas as cartas do jogo da memória estejam viradas. Ganha o grupo que conseguir achar o maior número de cartas associadas. Outras regras necessárias para a realização do jogo, como quem acerta continua, podem ser definidas por você, professor. Vamos então para mais uma atividade desse grupo? Agora vamos falar sobre a gincana de perguntas e respostas. Essa atividade tem uma duração aproximada de 2 horas e 30 minutos e é sugerida para os anos finais do ensino fundamental. O objetivo é promover um ambiente para que os alunos possam aprender mais sobre o caminho percorrido pela água, desde a captação até o tratamento de esgoto, passando por assuntos paralelos como as doenças de veiculação hídrica, os usos da água e a regulação. Para a realização dessa atividade, opte por estratégias que garantam o acesso do aluno à leitura do material por dentro das bacias hidrográficas e do saneamento básico. Na sequência, sugerimos que o profissional da educação debata sobre os temas com os seus alunos. Seguem algumas sugestões de perguntas para orientar o debate.
Quais as etapas percorridas pela água até chegar à torneira das pessoas? No seu dia a dia, quais são os usos dados à água? Depois que a água é utilizada, qual é o seu destino? Qual é o caminho percorrido pelo esgoto? Por que é importante realizar a coleta e o tratamento do esgoto? A falta de saneamento pode trazer doenças? Quais são elas? Como a regulação pode ajudar a sociedade a ter um serviço de água e esgoto melhor? Após o debate, o passo seguinte é a preparação das perguntas e respostas que serão utilizadas na gincana. Cada aluno deverá elaborar 2 perguntas, com base no debate realizado anteriormente. Cada pergunta deve ser escrita em uma meia folha de papel A4, sendo necessário também que o aluno apresente a resposta. Você, profissional da educação, deverá avaliar e eventualmente corrigir as perguntas e respostas. Um combinado importante de fazer com a turma para que a brincadeira seja justa é de que cada aluno não revele a pergunta que elaborou, senão perde a graça do jogo, não é mesmo? Como alternativa, se preferir, você pode optar por formular as perguntas da gincana. Lembre-se de formular uma quantidade equivalente ao dobro da quantidade de alunos da turma. Com as perguntas formuladas, você pode iniciar a gincana seguindo os seguintes passos. Primeiro, recolha as perguntas elaboradas por todos os alunos. Segundo, divida a turma em 2 grupos grandes, um será o grupo 1 e o outro o grupo 2. Terceiro, convide um aluno de cada grupo para iniciar a dinâmica e faça uma pergunta aleatória para o aluno do grupo 1 e pergunte-o: responde ou passa? Se o aluno do grupo 1 responder corretamente, o grupo 1 ganha 1 ponto e o aluno representante do grupo 2 não poderá mais responder perguntas. Se o aluno do grupo 1 responder incorretamente, o aluno do grupo 2 deverá tentar responder a pergunta. Agora, se o aluno do grupo 2 responder corretamente, o grupo ganhará 1 ponto e o aluno representante do grupo 1 não poderá mais responder perguntas. Se o aluno do grupo 1 passar a resposta para o grupo 2 e o aluno do grupo 2 responder corretamente, o aluno do grupo 2 ganhará 1 ponto e o aluno do grupo 1 não poderá mais responder perguntas. Se o aluno do grupo 1 passar a resposta para o grupo 2 e o aluno do grupo 2 responder incorretamente, o aluno do grupo 1 ganhará 1 ponto e o aluno do grupo 2 não poderá mais responder perguntas. Agora, se o aluno do grupo 1 passar a resposta para o grupo 2 e o aluno do grupo 2 repassar a pergunta, nenhum dos 2 grupos ganhará ponto. O quarto passo dessa atividade é o seguinte: na sequência, repita a etapa anterior com os novos alunos e alterne o grupo para o qual se faz a pergunta. Na sequência, finalize a dinâmica quando todos os alunos de um grupo tiverem sido eliminados. O grupo vencedor será aquele com mais pontos ao final da dinâmica. É importante que você garanta que todos os alunos participem de pelo menos uma rodada da dinâmica. Para finalizar, a fim de que a atividade fique registrada e possa ser divulgada na escola e na comunidade, sugerimos que você proponha uma tarefa de encerramento junto à turma. Olha só essas 3 sugestões. Você pode propor a criação de um questionário online, por exemplo, via Kahoot, o qual poderá ser acessado e preenchido por outros alunos da escola. Outra alternativa pode ser a produção de um material com perguntas e respostas da gincana, como, por exemplo, um livreto. E, por fim, você pode propor a criação de uma redação sobre o assunto pelos alunos. Explore as possibilidades e use a criatividade. E por falar em criatividade, você vai precisar dela para a próxima atividade. A última atividade desse grupo se chama Jogo de Tabuleiro. Essa atividade tem uma duração aproximada de 2 horas e 30 minutos e é sugerida para o ensino médio. Sugere-se a criação de um jogo semelhante a um jogo de tabuleiro de perguntas e respostas, com o intuito de aprofundar os assuntos que envolvem bacias hidrográficas e saneamento básico. Nesse sentido, é importante que os alunos tenham acesso prévio aos conceitos e informações sobre os temas. As opções de tema para o jogo de tabuleiro são diversas, mas uma alternativa seria o próprio nome do material textual disponibilizado pela equipe do Regar, por dentro das bacias hidrográficas e do saneamento básico. O profissional da educação pode ser o responsável por elaborar o tabuleiro para o jogo, ou ele pode então propor para os alunos que usem a criatividade e criem o tabuleiro utilizando, por exemplo, cartolina, papelão e canetinhas. As perguntas que guiarão o jogo devem ser elaboradas por você, professor. Você também será o responsável por confeccionar os cartões com pergunta e resposta, realizar as perguntas e verificar se a resposta está correta. Você será o condutor do jogo. Vamos aos passos? Primeiro, defina o tamanho do tabuleiro e a quantidade de casas que irá compor o jogo.
Uma sugestão é que o tabuleiro tenha casas associadas a perguntas sobre os assuntos estudados e casas com interações com os jogadores, como a água acabou, fique uma rodada sem jogar, ou você tem ainda muito que aprender sobre o mundo da água, volte para o início do jogo. O segundo passo é definir as regras do jogo. Uma alternativa é dividir os alunos em equipes e sortear qual grupo irá começar a jogar. Um dado poderá ser utilizado para indicar quantas casas do tabuleiro cada equipe irá avançar, ou a própria pergunta pode indicar o número de casas a ser andada de acordo com o seu grau de dificuldade. Por exemplo, as cartas podem conter os seguintes dizeres: resposta certa, avance 2 casas e responda mais uma pergunta. Ou, resposta certa, continue onde está. Resposta errada, volte uma casa. Ou resposta errada, fique uma rodada sem jogar. Por fim, no terceiro passo, divida a turma em equipes e é hora de jogar. Ganhe a equipe que chegar ao final do tabuleiro primeiro. Profissional da educação, fique à vontade para aguçar a sua criatividade e a dos alunos e pensar em outras regras para o jogo de tabuleiro. Para auxiliá-lo, seguem algumas ideias de perguntas para o jogo. Salienta-se que você poderá definir qual nível de dificuldade deseja ao selecionar e criar as perguntas, bem como se as perguntas serão abertas ou fechadas. Vamos lá então para algumas dicas de perguntas. Quais são os múltiplos usos da água? O que são recursos hídricos? O que é uma bacia hidrográfica? Dê um exemplo de uma situação que pode colocar em risco os usos múltiplos em uma bacia hidrográfica. Outras sugestões estão disponíveis no material de apoio com o roteiro das atividades. E antes que eu me esqueça, uma maneira muito interessante de finalizar essa atividade é possibilitando que outros alunos da escola joguem o jogo desenvolvido. Os alunos do ensino médio podem ficar responsáveis por apresentar os jogos para os alunos do ensino fundamental. Legal, né? Bom, chegamos ao fim deste vídeo sobre as atividades do Grupo 2. Não esqueça que os roteiros também estão disponíveis de forma escrita no site do programa www.arsai.mg.gov.br/regar. E lembre-se que o conteúdo do material por dentro das bacias hidrográficas e do saneamento básico poderá ser fonte de conhecimento para a realização das atividades. Qualquer comentário ou dúvida, não deixe de nos enviar uma mensagem para regar@arsai.mg.gov.br. E como de costume, não se esqueça, para colher, temos que regar. Dissemine conhecimento e vamos em frente em busca de um futuro melhor.